Em um mundo de providência duvidosa, uma menina dá um tapa na cara de um jovem. Esse jovem pergunta pra ela se ela sabe quem ele é. Ela fala que não conhece e não importa quem ele seja, ele não pode ser mal educado desse jeito. Aí já aparece o nosso protagonista. Ele tava jogando um game e tava odiando esse jogo. E reclama dizendo que a menina tá mentindo, porque não faz sentido não conhecer o príncipe do reino que mora. Esse jogo tinha tudo pra ser bom, mas acabou sendo uma merda que só é conveniente para as mulheres. E ele fica revoltado por ter que gastar a folga dele para tentar ficar conquistando outros caras. Aí chega uma notificação no celular dele da irmã dizendo que é muito divertido no exterior. E vem o flashback da irmã dele obrigando ele a platinar o jogo para saber o final alternativo. E ela chantageia ele dizendo que se ele não platinasse ia contar para a mãe dele que ele saiu com uma menina aleatória aí. E depois disso ele começa a reclamar por estar jogando aquele jogo, e diz que não quer saber de príncipes nem de filhas de duques. E esse jogo acaba sendo uma loucura, porque um jogo que era pra ser pra garotas tem dungeons, robôs, motos voadoras e altas tretas. E ele gasta até dinheiro no jogo pra poder acelerar o processo, enquanto fica rindo dos protagonistas declarando pra menina. E ele grita que odeia esse mundo. Passa alguns dias e ele finalmente consegue zerar o jogo. Em seguida ele já levanta e sente fome e decide ir até a loja de conveniência para comprar alguma coisa para comer, igual um zumbi, e cai da escada e acaba morrendo, e ele reencarna no corpo de uma criança, e fica pensando que ficou louco, e começa a perceber que tudo ali era a mesma paisagem daquele jogo. Depois de voltar para casa, ele apanha do pai dele, porque demorou para chegar, e a patroa ia voltar hoje. A mulher aparece e fala que isso é uma vergonha, e pergunta graças a quem que os Bartford conseguem se manter. E o pai dele responde que é graças a ela. O prota começa a questionar o porquê os outros irmãos dormem na mansão, e só eles dormem no barraco. O irmão dele responde que é porque a Zola odeia eles, porque eles não é filho dela e sim de uma concubina, e por eles serem homens. E diz que melhor eles estudarem para poder arrumar alguém na academia, e fala que homens não têm posição em um mundo que é comandado por mulheres. Então o prota começa a lembrar do jogo, e perceber que tá no mundo do jogo. 10 anos depois, ele anotou tudo o que lembrou do jogo para não esquecer. Depois de perder a ambição morando em uma ilha flutuante, um dia a Zola diz que arrumou uma pretendente para ele, que era filha de um nobre que vivia ajudando ela. A Zola pergunta qual era a insatisfação dele, e convenhamos que ele não precisa nem explicar pra gente. Só de ver a foto dessa baranga, e o que é ainda pior, a insatisfação dele é que ela já tem uns 50 anos e casou 7 vezes e todos morreu em combate, e diz que poderia frequentar a academia e procurar alguém para se casar. A Zola diz que não pode mandar ele para a academia, porque os custos é alto, o que é inviável. O pai dele fala que eles não têm dinheiro para isso, e a Zola fala que é para ele ficar feliz em poder se casar. Ele recusa se casar com ela, e a Zola manda ele calar a boca, e que o homem só deve trabalhar pela família, e diz que se ele recusar, ele vai ter que seguir carreira militar, e manda ele se pôr no lugar dele. Então ele lembra do jogo e do item que ele comprou, e pergunta se só precisa ter dinheiro. Um pouco mais tarde tá ele e o pai conversando, e fala que deve ser difícil pro pai dele ser casado com aquela mulher. O pai dele diz que deve agradecer por ela ter casado com ele. Então Leon, nosso prota, pede um favor pro pai dele. No outro dia ele sai em viagem atrás daquilo que ele comprou. E ele pensa que pelo calendário, ele e a protagonista do jogo têm a mesma idade, então ela ainda não teria aquele item. E ele vai atrás. No meio do caminho aparece um peixe voador, e ele mata esse peixe. Logo depois ele chega no local e aparece um ponto de teleporte. Depois de entrar no ponto de teleporte, ele acorda em cima de uma árvore e cai lá de cima. E chega no lugar que ele viu no jogo, e começa a explorar o lugar. Ele entra em uma porta que tá a nave que ele comprou no jogo. Depois ele acessa uma área que ele não conseguia acessar no jogo, ao entrar na sala de comando e começa a lutar com um robô. Depois de quase explodir o robô pergunta em que ano ele está. O prota demora para responder e o robô dá um choque nele, e começa a falar que a antiga civilização foi derrotada, e fala que o dever deles não acabou, e que eliminar a nova civilização é uma prioridade. E diz que assim que terminar com o prota vai começar um ataque contra a nova civilização. O Leon diz que não vai permitir isso e pega a espada dele e atira a lâmina no olho do robô. O robô explode e o Leon consegue escapar. E enquanto estava indo para o painel de controle, ele escuta uma voz dizendo que ele ainda pretende usar ele e que não pode ser tomado pela nova civilização. O prota manda a voz calar a boca e que só foi buscar de volta um item que ele pagou.
Ele escaneia a mão e o sistema reconhece ele e diz que ele tem uma parte da nova civilização e da antiga. O Prota fala que não liga e diz que agora a voz é dele. A voz pergunta qual será o nome dele. O Prota chama ele de Luxion. Depois disso ele cai no chão e fala pro Luxion que o mundo faz parte de um jogo Otome. E o Luxion diz que isso parece delírio. E o Leon concorda, dizendo que a própria existência do Luxion confirma o que ele tá falando. E quando o Prota tava quase morrendo, ele começa a se perguntar o que a idiota da irmã dele deve estar fazendo. E ele desmaia, e o Luxion leva ele pra enfermaria. Depois disso, Zola aparece chamando o Leon de idiota, e que além de arruinar um casamento arranjado, acabou morto depois de ir em uma aventura. O pai dele responde ela dizendo que não é certeza que ele tá morto. A Zola diz que já faz 3 meses que ele tá desaparecido e fala que ele pode só ter fugido. O pai dele fica bravo quando escuta um barulho lá fora, e era o Leon. A Zola não acredita no que tá vendo, e ele cumprimenta todo mundo cheio da grana. E a Zola fica chamando ele de maldito. O Luxion pergunta se essa era a casa dele, e ele responde que sim, que tudo isso vai mudar a partir de hoje e começa a rir e vai frequentar a academia.